Todas as cidades que são governadas por democratas e eles pensam que os vão usar para votar. Isso não vai acontecer. É tudo o que há a fazer. É tudo. Obrigado. Se não se importam, vou exercer o meu papel, se quiserem, de presidente do G7, pois temos mais alguns minutos com o presidente e a sua equipa. E depois devemos começar a reunião para discutir estas grandes questões. Não quero atrasá-los, obrigado. Obrigado a todos. Vamos lá, temos de ir. Obrigado, Bob. Pronto, muito obrigado a todos. Por favor, lá para fora. Lá para fora, por favor. Obrigado, Kate. Vamos lá para fora. Deixaram-no a falar sozinho, tiraram a palavra a Donald Trump em direto. Vocês viram bem, isto foi ontem. A cimeira do G7 ainda nem tinha começado e formalmente Trump já a tinha feito em pedaços, pessoal, em pedaços mesmo. Acho que esta cimeira do G7 é a pior que já existiu em todas as cimeiras. Bem, originalmente era o G8, é disso que vamos falar porque o Trump também os lembrou disso. Depois passou a ser o G7, agora é o G6. Aliás, vejam só o que vos vou dizer, é o G6 porque Trump abandonou literalmente a cimeira. Ele nem sequer começou a cimeira, ele foi, destruiu-a e depois foi-se embora. Mas aqui no Canadá, e vou passar-vos um clipe, estão a falar de alguém específico que está mesmo a fazer muito barulho para o bem na cimeira e é a presidente Claudia Sheinbaum. Achei-o muito interessante. Achei muito interessante verem o que os meios de comunicação canadianos estão a dizer neste momento, porque Sheinbaum está a roubar as câmeras do vazio que Donald Trump está deixando, começando pela questão de Trump. Com esta coisa de Donald Trump, porque ele entrou literalmente como uma cabra numa loja de porcelana, como um touro à solta, abriram o microfone e ele começou a falar e a dizer disparates, disparates. Foi por isso que viram Mark Carney, o primeiro-ministro canadiano lá, porque ele praticamente o calou. Porque ele começou a falar e a delirar, a falar mal, como dizemos, certo? Foi muito embaraçoso ver como o primeiro-ministro do Canadá, Carney, teve praticamente de o tirar do chão. Teve praticamente de lhe tirar a palavra, encurtar a conferência e dizer literalmente. E disse literalmente, obrigado, acabou. Mandou toda a gente sair do local porque Donald Trump estava a dizer um monte de disparates em muito pouco tempo. Antes mesmo de começar a reunião, Trump abandonou inesperadamente a cimeira. Eu diria que ou foi expulso ou saiu a correr. Eu vou mais pela opção de que saiu a correr, não se sentiu à vontade. Provavelmente houve demasiados desacordos. Desentendimentos com os membros do G7. Vejam as caras de Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, como deve ser feio ser o mal cheiroso do grupo, estar num sítio onde não se é desejado, onde as pessoas à nossa volta falam mal de nós enquanto nos observam e sussurram uns aos outros. Olha para isto, pusemos esta música cômica porque parece ser engraçado. Já me mataram! Starmer com cara de trolling Trump. E viram os famosos olhos de Giorgia Meloni quando algo, como dizemos em Alvarado, a caga. Assim como não me digas. Era mais do que óbvio que estavam a falar de Donald Trump. Emmanuel Macron e Giorgia Meloni estavam a falar por quê? Meloni olha para Trump e para a cara dela com um par de olhos e Trump. E Trump não paravam de repetir. Olha, há uma coisa. Trump chega à cimeira e começa a dizer-lhes. Vou dizer-vos como dizemos em Alvarado sem meias palavras, vocês foderam tudo. Vocês, seus cabrões, foderam tudo. Antes éramos G8 e por vossa causa agora somos G7. Isto já não vale a pena. Isto já não vale a pena. Vamos lá ver, meus amigos. Donald Trump na cimeira mais russofóbica que existe depois da NATO, não se pode ir para lá a falar da Rússia?
Não se pode chegar lá a falar de Putin porque é uma cimeira que passou os últimos anos a sancionar a Rússia. Na verdade, hoje estava prevista a chegada de Zelensky, mas já ninguém fala dele nos meios de comunicação social porque ele roubou as câmaras. Trump vai sair antes de Zelensky chegar. Vejam o que isso vos lembra. E vejam o que ele vos faz lembrar, acho que vale a pena. Vale a pena estar atento a isto. Porque é literalmente um truque muito mau para eles. No meio de um fórum tão russofóbico para os vir lembrar disto. Estamos juntos, agora estamos juntos. Estou ansioso por isso. O G7 costumava ser o G8. Barack Obama e uma pessoa chamada Trudeau não queriam que a Rússia participasse. E eu diria que isso foi um erro, porque penso que não teríamos uma guerra neste momento se tivéssemos a Rússia. E não teríamos uma guerra neste momento se Trump fosse presidente há 4 anos. Não funcionou dessa forma, mas costumava ser o G8. E agora é, acho eu, o que é isso? Há 9 anos, há 8 anos, mudou. Expulsaram a Rússia. O que eu disse ser um grande erro, embora não estivesse na política na altura. Fui muito firme a esse respeito. Foi um erro porque passamos tanto tempo a falar da Rússia. Já não está em cima da mesa. Por isso, torna a vida mais complicada, mas não teríamos tido a guerra. E para além disso, acho que vamos conseguir muito. A cara do Mark Carney parecia que estava a mascar pastilha elástica. O quão desconfortável ele parecia é como chegar a uma cimeira vegan e oferecer-lhes um assador cheio de carne e promover a carne assada. E promover a carne grelhada. Portanto, é a cimeira mais russofóbica do mundo, a seguir a NATO, que há anos impõe sanções a Moscovo. Foram eles que bloquearam os seus bancos, vetaram as exportações e Trump entra na sala a lembrar-lhes que Putin está ofendido, que foi maltratado e que deviam convidá-lo de volta e que sem a Rússia o G8 já não é o mesmo, porque é G7 e muito em breve vai parecer G6, porque hoje Donald Trump saiu. Portanto, o que ele fez foi basicamente... Vou dizer as coisas como elas são. Atirou-lhes um balde de merda à cara. Como é que se chega a uma cimeira do G7? Para dizer isso. É simplesmente incrível. Obviamente as pessoas estavam muito desconfortáveis. Mas não foi a única coisa. Sobre os direitos aduaneiros, porque obviamente vem o G7. Mas Trump é antiglobalista. E tem uma política pautal que é totalmente contrária ao espírito do G7, antigo G8. É como convidar um incendiário para uma conferência sobre prevenção de incêndios. O G7 é, por definição, caracterizado pela oposição a Donald Trump. Por isso, é um fórum de países que promovem o comércio livre, que promovem o comércio livre entre si, que é suposto ser sobre gerar cadeias de valor partilhadas, tratados multilaterais. Trump é exatamente o oposto, é petróleo e água. Porque Trump não só não acredita no G7, como o odeia. Já o disse 1000 vezes, a sua política não é a dos tratados, é a das tarifas, das barreiras, das punições unilaterais. Não é o comércio livre, é a chantagem econômica. E de facto ele disse-o. Na sua opinião, o que está exatamente a impedir um acordo com o Canadá? Não é tanto um atraso. Penso que temos conceitos diferentes. Eu tenho um conceito de tarifas, e o Mark tem outro. Algo de que algumas pessoas gostam. Vamos tentar chegar ao cerne da questão hoje. Eu sempre fui uma pessoa direta e simples. Ele é preciso. E passa muito depressa. E acho que o Mark tem uma ideia mais complexa, mas também muito boa. Por isso, vamos olhar para os dois e ver o que vamos encontrar. Olhem bem, vocês viram, ele disse que é um homem de tarifas, ele acha que é simples, é rápido, é fácil. E o G7 é completamente o oposto disso, é mais... para o G7 e Mark Carney, Canadá, bem, é complexo. Referindo-se aos que estão à mesa e ao Canadá, Japão e União Europeia. Estão a falar do oposto, querem cooperação econômica. E Trump, por outro lado, quer subir. Trump, por sua vez,
deseja elevar as taxas, como se isso fosse a resposta para todos os problemas econômicos. Algo, porém, ainda a ser comprovado, sobre a integração econômica. Mas convidar um país, alguém, e deixá-lo liderar isto praticamente, porque embora o presidente fosse Mark Carney, porque tudo gira em torno do presidente do Zecinewa, que se opõe ao livre comércio, à globalização e a acordos comerciais, buscando destruí-los. E, basicamente, ele quer destruir todos os acordos que tornam possível a existência do G7. E o que Trump está à procura? Ele foi ao G7 para estragar o evento, foi para manter a festa a decorrer, não foi para participar. Porque sabe que quanto mais conflituoso for, mais atenção recebe. Teria sido melhor se ele tivesse cancelado a sua viagem. É a mesma lógica dos trolls, eles não querem convencer-vos, querem provocar-vos. Cansar-vos, fazer-vos explodir. E o que Trump fez foi trollar a cimeira do G7 e transformou-a num verdadeiro espetáculo pessoal. Porque onde ele se vitimiza, ele elogia-se a si próprio, vende a ideia de que sem ele o mundo estaria perdido, que sem ele a guerra na Ucrânia não teria rebentado. Mas vejam a guerra que acabou de rebentar entre o Irão e Israel, por isso o pior, meus amigos, é a narrativa. Ele abandonou a cimeira do G7 devido ao Médio Oriente. Por causa do problema do Médio Oriente, para não dizer que Israel está a ser brutalmente massacrado neste momento, provavelmente muitos analistas estão a dizer que, nas próximas horas, os Estados Unidos irão provavelmente atacar diretamente o Irão para salvar Israel. E isso vai fazer escalar o conflito, mas vamos falar disso mais tarde porque há muita informação importante. E, em todo o caso, Trump sai da cimeira num universo amigável em que chega um G7 que não quer a Rússia, que é anti-russo, que é anti-russo. E Trump não concorda com o G7, ele é próximo de Putin. É muito próximo de Vladimir Putin, disse-o depois. E depois simplesmente deixou os presentes desconfortáveis, é uma realidade. Ele nem sequer vacilou, sabendo que estava rodeado de líderes que, por alguma razão, não só veem a Rússia como uma ameaça. A propósito, pergunto-me, por que veem a Rússia como ameaça direta? Ameaça, essa cimeira é uma piada. Nesta cimeira estão a falar sobre a ameaça à segurança dos membros do G7. E a grande ameaça é a Rússia e a China. Mas convidam para a mesa um presidente que ameaça o Canadá, que ameaça a Europa, e não apenas com sanções, mas com uma invasão. Nessa mesa está também um inimigo do Canadá, que é a Índia, que foi praticamente declarada persona non grata, por assim dizer, não no sentido literal, mas a Índia foi acusada de intervenção, de espionagem e sabotagem no Canadá, praticamente. As relações diplomáticas foram rompidas precisamente porque o Canadá acusou a Índia de ter assassinado um canadiano. Por isso, além do mérito da questão, estas são as acusações em discussão, ou seja, os inimigos estão na mira. Na mesa estão os inimigos. E por alguma razão, vendem-nos que o inimigo é a Rússia. Quando a pessoa que se sentou à mesa se levantou e se virou. E se virou e ameaçou o Canadá novamente. Vejam o que ele disse. E a propósito, este clipe, que dura alguns minutos, vale a pena ver porque é a opinião das notícias canadianas neste momento que dizem: bem, não compreendemos Donald Trump. Pensamos que tinha saído algo de bom, ele para, entra no avião presidencial e volta a ameaçar o Canadá. Volta ao tema da invasão do Canadá, transformando-nos praticamente no 51º estado. Ameaça com mais direitos aduaneiros, ou seja, não só o G7 foi inútil, como, para além dos direitos aduaneiros que já temos, diz que vem aí mais. Por isso teria sido um mau serviço se ele não tivesse sido convidado. Quem são os aliados? Quem são os amigos? Neste clipe também se pode ver no final qual é a posição que o Canadá tem neste momento. O Canadá e as notícias canadianas sobre Claudia Sheinbaum, porque é ela que está a roubar a noite. Sheinbaum é a pessoa que está a tirar as câmaras do vazio que Trump deixou aqui. O que é exatamente que está? Donald Trump volta a perturbar a cimeira do G7 no Canadá e a ensombrar as perspectivas do comércio entre os dois países.
Fiquei muito grato pela presença do presidente e compreendo perfeitamente por que ele esteve aqui. Trump e o primeiro-ministro Carney falaram com os jornalistas após a foto do G7. Trump não explicou por que razão abandonou a cimeira, mas a Casa Branca diz que é por causa da situação no Médio Oriente. E nós vamos trazer-lhe mais sobre isso dentro de alguns minutos. Mas primeiro, ouça os comentários de Trump depois de deixar a cimeira. As negociações comerciais entre o CIEA e o Canadá estão em dúvida. O gabinete do primeiro-ministro anunciou ontem que poderia haver um acordo de comércio e segurança em apenas 30 dias. Mas foi assim que Trump respondeu no Air Force One a um repórter sobre o Canadá como um 51º estado. Acho que é um acordo muito melhor com o Canadá, mas depende dele. Vão ter de pagar muitas tarifas e outras coisas. Vão ter de pagar muito dinheiro para a cúpula do dinheiro. Eles querem fazer parte dela. É possível chegar a um acordo parcial sobre a cúpula. Pode ser um acordo separado. Se quiserem participar dos 71 milhões, pagarão. Estarão na cúpula. Sim, estarão na cúpula. Trump confundiu a cúpula de ferro com a sua proposta de plano de defesa antimíssil, a cúpula dourada. Resta saber o que estas observações significarão para um acordo comercial. Vamos aprofundar o assunto com Janice McGregor. Ela está a falar da cimeira do G7 em Alberta, em direto do centro de imprensa em Banff, mesmo ao lado, em Banff, de Kananaskis. Ontem, na declaração do PMO, Janice apontou para o progresso no comércio com um acordo próximo, após os comentários de Trump no Air Force One ao fim da tarde. Consegue decifrar isso para nós? Tenham paciência comigo enquanto eu tento perceber este caos. E devo dizer que é muito cedo aqui nas Montanhas Rochosas. As autoridades canadianas não responderam ao nosso pedido de declaração sobre o que foi mencionado no Air Force One. Estamos a avaliar os possíveis danos causados às pessoas, depois de ver os comentários muito positivos e elogiosos sobre a cimeira de ontem. Trump parecia quase apologético por ter de se ir embora, porque tinha gostado do tempo que passou. E claro, tivemos comentários optimistas de funcionários canadianos após a conversa bilateral com Donald Trump. Esta conversa sobre o progresso que lhes permite acelerar, talvez estabelecer este prazo de 30 dias, é um reflexo de algum otimismo. Um certo ímpeto a sair disto. Kirsten Hillman, embaixadora do Canadá em Washington, disse ontem à noite que continua firme. Que este acordo que estavam a procurar acabaria com os danos da política tarifária de Trump para a economia do Canadá. Em troca de, como Mark Carney propôs, esta nova parceria de segurança. Mas lendo os comentários do presidente no Air Force One, parece que ele não tem intenção de desistir do martelo tarifário. Foi depois da carta que ele jogou para falar sobre como as suas tarifas estão a trazer 88 mil milhões em receitas para os Estados Unidos. Tenho de lembrar as pessoas que as tarifas são pagas pelas empresas e consumidores americanos. Ele acha que tudo está bem aqui. E assim, à luz fria do dia, este prazo de 30 dias parece agora talvez uma contagem decrescente para um ponto em que a administração Carney vai ter de dizer aos seus cidadãos: acho que é a altura de retaliar se necessário. Convencer o próprio Donald Trump de que estas tarifas devem ou podem ser levantadas. O prazo de 30 dias após o 8º de julho, estabelecido por Trump para chegar a acordos comerciais recíprocos com países de todo o mundo, deve ser tido em conta. O chamado jogo de tarifas recíprocas. Incluindo todos os líderes presentes aqui hoje em Kananaskis que procuram tempo com Donald Trump e arredores. As suas conversações alargadas com os líderes do G7 hoje. Entre eles está a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que ia ter uma reunião com Trump, mas foi cancelada.
ela terá uma conversa com Mark Carney. Sem dúvida que os acontecimentos recentes vão influenciar a conversa. Além disso, Carney tem de construir algumas relações. As coisas têm estado tensas com o México, uma vez que seguiram os seus próprios caminhos, respectivamente, com a administração Trump. Mas agora tem um pouco de causa comum para, francamente, talvez ficarem um pouco abalados. Nem sequer têm a certeza de como negociar a saída de tudo isto e o que isso significa no contexto das suas relações comerciais na América do Norte. A saída antecipada de Donald Trump alterou o calendário da cimeira. O que falta fazer neste último dia? Sim, é isso mesmo. Antes de tudo isto, as autoridades canadianas planeavam anunciar hoje como será implementado o novo apoio do Canadá à Ucrânia. Há um apoio adicional de 2 mil milhões de dólares como parte do aumento das despesas de defesa do Canadá este ano. Conversas importantes com o chefe da NATO e o presidente ucraniano na reunião com os líderes do G7 esta manhã. Era suposto ser a reunião do dia. Claro, agora Donald Trump foi-se embora. A conversa muda. Trump, claro, ontem disse que acha que a Rússia devia fazer parte deste grupo. Obviamente, os outros líderes têm uma perspectiva muito diferente sobre isso. Esta tarde, teremos uma discussão alargada de 2 horas sobre segurança energética com participantes da Índia, Austrália e África do Sul. Por que razão virão durante essas 2 horas? Bem, provavelmente porque queriam estar cara a cara com Donald Trump, que ia estar naquela sala. Agora já lá não está. Especificamente em relação a Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, sobre o qual foram expressas tantas preocupações, mesmo sobre a sua presença aqui. Tantos protestos especificamente sobre a sua presença aqui. A cimeira iria abordar a repressão transnacional e a interferência estrangeira como questões centrais. Como é que isto afeta as conversações bilaterais? Mark Carney, que se reuniu com Modi, deve ser salientado que a reunião foi realizada muito tarde, depois de os jornalistas terem sido autorizados a interrogar o primeiro-ministro. Por detrás dessas portas fechadas, é difícil determinar o que foi dito, mas é certamente motivo de preocupação pelas partes interessadas aqui no Canadá sobre o que exatamente poderia ser dito. Bem, é mais ou menos assim que as coisas estão a correr no Canadá neste momento. Vamos falar do México, porque não é só o presidente mexicano que está aqui, mas o Canadá está a dar muita ênfase a isso, porque este vazio que Donald Trump está a deixar, onde há uma cadeira vazia e o mexicano e o presidente do México aparece. Vamos conversar. Porque olhem para as 2 maiores ameaças ao G7 neste momento. Abandona completamente o seu objetivo, mas as 2 maiores ameaças estão em cima da mesa e sentam-se precisamente em cima da mesa, foi-lhes dada uma cadeira. O intervencionismo, evidentemente estrangeiro, e não há maior neste momento do que a Índia, que foi acusada de interferir na política canadiana, de intervir na política do Canadá, de matar um cidadão local, um canadiano em solo canadiano, numa conspiração orquestrada pelo governo indiano. Essa é a maior ameaça de interferência que existe e a segunda ameaça ao G7. E a segunda ameaça ao G7 neste momento é o comércio global. Qualquer perturbação no comércio mundial deveria ser por si só uma ameaça fundamental e prioritária para o G7, que é uma parceria, é um fórum econômico. A maior ameaça econômica para o G7 é Donald Trump e a Índia, que lhe dão uma mesa. E dão-lhe uma mesa. Dão-lhes uma mesa, dão-lhes uma cadeira à mesa, e querem vender-nos que a maior ameaça vem da Rússia. Quando sentam os seus inimigos à mesa, e para além disso querem investir mais num sistema de defesa que coloca os Estados Unidos, que ameaçam o solo canadiano e europeu, no comando desse mesmo sistema, simplesmente não compreendo. Claro, mas agora que Donald Trump se foi embora, ele se prejudicou, porque quando ele sai, deixa um vazio. E o México, que não faz parte do G7, repito, mas que está aqui no Canadá, a presidente Claudia Sheinbaum, e não apenas Mark Carney. Claudia Sheinbaum ia encontrar-se com Donald Trump, o que não vai acontecer. Bem, sei que não era o plano do presidente, mas às vezes as coisas acontecem. Mas olha, às vezes as coisas acontecem para o melhor. E agora, em vez de se encontrar com Donald Trump, vai encontrar-se com Mark Carney, porque há algo que os une.
mais do que ontem. E isso é o que aconteceu à mesa com Trump. E isso coloca o Canadá e o México num novo patamar, mas também para o resto da mesa com o México, para o Japão e praticamente toda a Europa e a Índia, por isso. É por isso que aqui no Canadá se fala muito da presença da presidente Claudia Sheinbaum e do papel que a influência do México ou a posição do México pode desempenhar neste momento. A influência do México ou sua posição, demonstrando sucesso em 3 ocasiões, desempenha um papel crucial para o país. A posição do México pode desempenhar um papel muito importante. A lidar com Donald Trump está a presidente Claudia Sheinbaum. Portanto, ela é praticamente a especialista na matéria. Que melhor do que convidá-la para ocupar um lugar à mesa. E que os amigos estão a capitalizar muito bem neste momento. Não é por acaso que estão a piscar o olho à presidente Sheinbaum. Não é por acaso que os noticiários canadianos que viram o último clipe que vos mostrei é da CBC. É um programa noticioso financiado pelo governo canadiano. Tem uma perspectiva quase sempre muito semelhante à do governo no poder. Por isso podem ver que há uma piscadela de olho ao governo mexicano face ao vazio deixado por Donald Trump. Vamos ver, amigos. Que posição é tomada a partir de agora? Quais são os próximos passos? Vamos ficar de olho neles. Agradecemos a todos vocês que estão conectados conosco às 11h11, senhor Palomino. Suas contribuições são valiosas. Os indianos são os americanos. Os hindus são o povo da Índia, sim. O senhor Palomino tem razão. Especialmente no México chamamos-lhes hindus. Mas os nossos amigos na Colômbia chamam-lhes indianos. E isso faz sentido para mim. A verdade não é porque eu digo bem. Nós dizemos isso de uma maneira diferente no México. Mas eu digo que se eles são americanos, se eles são mexicanos, então os indianos são indianos. Por isso eles chamam-lhes indianos, não hindus, nós chamamos-lhes hindus. Só para o caso de ficarem confusos com o que quero dizer, é possível observar que, por exemplo, referimos-nos ao bolo de presunto do Chavo del Oito como torta. Na Colômbia dizem torta ao bolo, o que nós chamamos de bolo. Graças a Manuel Jesus Palma, ele diz que é um prazer ouvir. Nunca é agradável ver a morte, mas quando é justiça e nada mais justo. Bem, é terrível o que Israel também está a fazer hoje em Gaza. Acabou de bombardear Gaza. Mais 51 mortos esta manhã. Nesta distração dos acontecimentos que estão a ocorrer, é claro que Gaza não desapareceu. A minha pergunta diz Elisa MDO. A minha pergunta é realmente onde vive? Às vezes diz aqui no Canadá, aqui no México, aqui em Espanha, aqui em França. Bem, eu não vivo em França. O que aconteceu foi isso. Bem, não sei se é isso que queres dizer. Temos saído, temos feito transmissões de Itália, de Portugal, de Espanha, de Londres. Portanto, dependendo de onde estamos, às vezes digo daqui de Espanha ou daqui de Londres, mas a nossa casa onde vivemos é em Ontário, no Canadá. Somos mexicanos. Por isso, por vezes, quando me refiro ao México, faço-o como aquilo que sou, como mexicano também. Sim, diz Alfredo Mendes, eles são indianos, minha querida. Um amigo meu da Índia disse-me, bem, depende da língua em que ela o diz, porque o seu amigo da Índia, em inglês tem, por exemplo, Indians. He's an Indian guy, por exemplo. Bem, em espanhol diríamos mexicano, digamos espanhol mexicano, diríamos he's an Indian guy. Well, he's an Indian guy. A tradução na Colômbia seria ele é um indiano, e penso que ambas as formas são corretas, são maneiras de o dizer. Obrigado, Sandra R., pelos seus comentários. Graças aos seus sonhos tornados realidade, Trump devia pensar muito bem em meter a sua peruca neste conflito, para não fazer o que Israel fez, que as suas minas, as suas próprias armas o ataquem, que as suas próprias armas o ataquem, que prove o seu próprio chocolate. Há uma preocupação muito forte com o que está de acontecer neste momento em relação a Israel, diz Sonimar Cabreira, e foi por isso que se foi embora e arranjou a desculpa da guerra, para além do facto de estar muito desconfortável. O nosso amigo Maurício Gallegos diz, não é verdade que fui ao Walmart e ainda não há microfone, não é verdade que fui ao Walmart e eles dizem indiano. Obrigado, amigo Maurício.
Obrigado pela sua resposta. Como é viver em Ontário? Diz Elisa, como diriam os meus amigos de Ontário, sem queixas. Somos muito felizes, adoramos, vivemos numa cidade muito pequena, a 45 horas, 2 horas de Toronto. Estamos rodeados de florestas e quintas. É muito comum ver veados, coelhos, tudo do nosso quintal, da janela, por isso a vida é muito pacífica, muito agradável, francamente. Cecília Munhoz diz que eles disseram que são índios porque a região é industrial. Bem, quer dizer, eu percebo, digam-nos de onde é que eles estão a olhar para nós, porque Ana Luísa Garciduenas diz que índios é a região. O correto é índios, suponho. Mas digam-me se olham para mim a partir do México, porque de alguma forma no México chamamos-lhes hindus. E também há uma religião que se chama hinduísmo. Tenho muitos amigos na Colômbia e Venezuela que chamam os indianos de pessoas da Índia. Tenho muitos amigos de lá e eles chamam índios ou indianos aos hindus que lhes chamamos no México. Antes de partir, ouçam apesar de não ser o tema. Por que não? Não estou a falar do tema deste podcast, mas porque não perguntamos ChatGPT e tiramos isto do caminho, certo? Como é que se diz em espanhol aos habitantes de indianos? Hindus ou indianos? Vejamos o que nos diz. Bem, eu não pus acento, por isso lamento que hindus tenha um acento, mas para ser rápido, deixem-me só. Copiamos e colamos aqui, colocamo-lo aqui e finalmente saímos da dúvida. Parece-me uma boa discussão sobre calão coloquial. Eu costumava chamar-lhes hindus. Vamos ver o que diz o ChatGPT. Ele diz: em espanhol, o termo correto para designar os habitantes. Ó, essa canção. Cá estamos. Os habitantes da Índia são indianos, enquanto os praticantes do hinduísmo são considerados hindus. No entanto, as pessoas indianas praticam o hinduísmo. Correto? Os indianos celebram o Diwali com grande devoção. Errado. Os hindus votaram nas eleições gerais indianas. Errado se refere à população em geral. Então, indiano, indianos, indianos, nacionalidade, hindu, hindus, religião, não procure mais. Bem, eu gosto disto porque todos os dias aprendemos algo novo. Eu costumava chamar-lhes hindus. A partir de agora vamos chamar-lhes indianos. Graças a todos vós que comentaram aqui. Penso que esse é o nosso maior ganho nestes podcasts. Poder falar convosco e ter sempre algo novo para aprender. Por isso, se neste podcast eu e tu ou todos nós aprendemos alguma coisa, convidamos-te a subscrever o canal, a sintonizar, porque daqui a pouco vamos falar sobre o que está a acontecer no Iraque, que é muito grave.